Quando a gente pensa em equilíbrio na menopausa, a gente gostaria que fosse um equilíbrio perfeito, como se fosse uma imagem da balança, né? Onde a gente consegue achar uma estabilidade fixa. Mas a verdade é que equilíbrio na fase da menopausa tem muito mais a ver com uma corda bamba, ou então com aquela slackline, que é uma corda, né, esticada entre dois pontos, né, fixos. E por que eu trago essa analogia? Porque com a corda bamba ou com essa slackline, a gente precisa fazer microajustes diários ou recorrentes ou toda hora e conseguir oscilar, né? E permitir uma dança, um movimento, né, que leva a um estado de equilíbrio instável. E o convite será esse hoje, para a gente poder dialogar sobre esse equilíbrio instável, esse equilíbrio em movimento e conseguir trocar essa ideia errada de uma balança, né, que é um equilíbrio permanente, para uma dança, um movimento contínuo. Bora lá? Então vamos lá. Primeira coisa que me dá vontade de falar é que na sociedade que a gente vive hoje, a gente tem muitas crenças de um estado perfeito de saúde, um estado ideal, né? E que esse estado deve ser alcançado a qualquer custo, né? E muita gente sente o peso desse estado ideal e às vezes nem tenta, porque já achar que ele está tão distante, tão irreal, né? Não é prático, não é sustentável e acaba desistindo e nem se dando a oportunidade de dar os primeiros passos. Então é muito importante lembrar que nesse mundo que a gente está hoje, a gente vive muito por conta do ideal imaginário, muitas vezes ilusório, e que força, né, que oprime, que até menospreza a natureza em si, né? A natureza externa ou a própria natureza interna do ser humano. E então, quando a gente fala em equilíbrio, esse equilíbrio, a gente tem que lembrar que ele é um equilíbrio da natureza. A natureza em si busca o equilíbrio a todo instante. E é com base na natureza e não nas crenças que a gente tem que começar a trabalhar a nossa mente para poder ter uma orientação correta. E o que então que a natureza pode nos ensinar, né? A natureza pode nos ensinar esse fluxo, né? O fluxo, a impermanência, a mudança constante e, por exemplo, as ondas do mar, né? A gente pode, se a gente estiver na praia, a gente pode observar que elas vêm, que elas vão, ora mais forte, horas mais fracas, horas mais altas, horas mais baixas. Então, as ondas são uma boa referência na menopausa, né? Quando a gente acha que a gente oscila, que hora a gente está melhor, hora a gente está pior, hora a gente está mais para fora, hora a gente está mais para dentro, hora a gente está mais plena, hora a gente está insegura, buscando mais ficar reclusa e às vezes se sente até perdida, confusa, sem referência. Mas se a gente puder tirar um proveito dessas oscilações, a gente consegue perceber a hora do repouso, a hora que a gente pode colocar mais em movimento, a hora que a gente deve mergulhar, né, para poder aproveitar o momento que está acontecendo, né, o convite que a menopausa traz, né, que às vezes esse é o maior, a maior bênção que a gente pode falar, né? A maior potência da menopausa, né? São os convites que ela traz para a gente entrar num novo estado de ser,
uma nova fase mesmo da mulher, onde a gente sai desse movimento ou esse foco para fora, né, para o mundo exterior, para as coisas que a sociedade nos coloca, né, como ideal, como já foi dito, para a gente poder fazer um olhar mais interno, uma busca, olhar mais para a nossa busca interna, para a nossa essência, para o nosso ser verdadeiro, né, para as nossas verdades e se afastar, né, das cobranças, das ilusões, dos véus, né, que ao longo da vida a gente foi se deixando conduzir, se forçar a entrar num certo padrão. Trazendo então o equilíbrio como essa analogia, né, da corda, da faixa do slackline, a gente pode lembrar que se a gente aceita, né, essa verdade de que o equilíbrio é esses microajustes diários ou momentâneos ou recorrentes, e a gente confia que é assim mesmo, né? Que a gente está agora numa nova fase e que os ajustes e a adaptação eles são os nossos grandes guias, né? A gente consegue tirar muito proveito disso, porque aí agora é uma questão de aceitar que a vida é assim, né? Que a mudança acontece a todo instante, que a nossa impermanência, nosso estado de impermanência e frente até um equilíbrio ideal, ele é o caminho que a gente está seguindo, né? Agora é assim e como que eu vou viver de acordo com isso? Então, se a gente conseguir trabalhar isso e aceitar isso, traz muita força interior. E também não menos importante é a gente olhar para as emoções e para os pensamentos de uma forma mais equânime, onde a gente consegue estar fugindo dos extremos, né, das polaridades ou dos excessos, de tudo aquilo que nos tira do caminho do meio. Em relação à vida ou às situações que a gente enfrenta, o contexto do dia a dia, seja um sintoma da menopausa, né? A gente não entrar nesse desespero, nesse vitimismo ou nessa coisa de fugir, né? Que é o outro lado, de não encarar e eu não quero olhar para isso, a negação, né? Do sintoma ou daquilo que se apresenta no corpo. Então, esses extremos na menopausa devem ser evitados como forma também de alcançar esse equilíbrio real, não esse imaginário. E aí a gente vai adquirindo uma certa maestria em fazer um controle, né? Mas não mais um controle externo, mas um controle interno daquilo que eu permito vivenciar, né? De como que eu olho, eu interpreto, de como que a forma que eu julgo, às vezes, uma situação, tudo isso deve ser sempre pesado, avaliado, refletido, trazendo sempre mais clareza, menos confusão, mais tempo e pausa para reflexões e para poder experienciar aquilo que a vida, ou o sintoma, ou o corpo está trazendo para a gente. Então, esse equilíbrio, né, dessa slackline, dessa corda, dessa faixa, né, ele é esse convite, né, para a gente poder estar aí saindo de um padrão antigo, né, que é esse padrão social, que foi importante no passado, né, que nos ajudou muito a chegar onde a gente chegou, mas que a gente agora precisa dar um salto, né, dar um salto aí de qualidade, de presença, para trazer a natureza como guia, né? Isso em qualquer fase, não só na menopausa.
Então, para mim, concluindo, o equilíbrio é isso. O equilíbrio, ele é instável, mas ele é cultivado. E eu espero que ao longo dos próximos vídeos a gente pode estar conversando mais sobre isso, que acho que esse assunto agora eu abri assim para esse primeiro diálogo, mas ele tem ainda muito mais coisas para a gente poder falar e refletir juntas. Espero que esteja ajudado em alguma coisa. Depois qualquer coisa vocês põem aqui nos comentários e a gente pode trazer novas reflexões sobre esse assunto tão importante.